Sabe, às vezes os sorrisos mais brilhantes aparecem nos lugares mais sombrios. Não é só uma frase bonita, é algo que vi com os meus próprios olhos e que ouvi com os meus próprios ouvidos. Feche os olhos um instante e imagine uma rua estreita em uma cidade que você talvez nunca visite. Casas de paredes marcadas pelo tempo, crianças correndo descalças, vendedores ambulantes gritando ofertas e nos cantos, homens e mulheres que, se você olhar de maneira superficial, talvez pensem que não há motivo para a alegria. Mas então, e aqui está o mistério, você percebe risos, canções, um brilho no olhar que atravessa aquela poeira e escuridão. Onde o mundo esperaria desespero, brota festa. Onde muitos esperariam silêncio, há cânticos. Deixe-me te levar comigo nessas viagens. Não fisicamente, mas com a imaginação, porque as imagens ficam melhores quando você passa pelos lugares com o coração aberto. Em cidades onde seguir Jesus pode colocar alguém em risco, onde crentes já perderam empregos, família, liberdade e, em alguns casos, até a própria vida, eu vi pessoas que amanhecem agradecendo e deitam-se cantando. Isso não faz sentido para a lógica do mundo. Por que alguém sorriria quando todas as luzes ao redor estão se apagando? A resposta, que pode soar simples demais para quem não experimentou, é profunda. A alegria deles não nasce das circunstâncias. Não vem do que se tem, da segurança material, de status social ou de promessas humanas. Vem de quem pertence, e pertence a alguém que é maior que qualquer condição temporal: Jesus Cristo. Permita que eu explique isso com calma, quase como se fosse uma fábula moderna, mas com pés firmes na realidade. Lembra do Salmo 146? O salmista escreve como quem contempla a própria alma. Louvai ao Senhor, ó minha alma, enquanto eu viver, louvarei o Senhor. E ele passa a explicar por que a confiança nos homens é falha. Líderes morrem, planos se esvaem, poder terreno se desfaz. Em contraste, o Deus de quem ele fala fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Guarda a verdade para sempre, executa justiça, alimenta os famintos, dá liberdade aos presos, abre os olhos dos cegos, levanta os abatidos. Que imagem poderosa! Um Deus que não apenas observa, mas age. Não apenas promete, mas cumpre. É a partir dessa convicção, de que há um propósito eterno e uma mão cuidadosa que guia a história, que nasce aquela alegria indestrutível. Imagine agora um homem idoso, Marcos, vou chamar assim, que conhecia em uma viagem. Os filhos dele foram perseguidos por aquilo em que acreditavam. A pequena comunidade onde adorava foi dispersa. Ele tinha os ombros curvados, não apenas pelo peso dos anos, mas pelo peso da perda. Ainda assim, quando me viu, ergueu-se com um sorriso. "Alegre-se comigo", disse ele, e me ofereceu um chá amargo que parecia ter sido preparado com as poucas folhas que tinha. Como explicar o brilho nos olhos dele? Ele me contou numa mistura de risos e lágrimas, sobre noites de oração, sobre promessas que jamais ouviu serem quebradas, sobre sonhos despedaçados que, de repente, se transformaram em esperança. "Não é que não dói", confessou, "mas eu sei quem segura minhas mãos. Isso, meu amigo, basta." A alegria, aprende-se com pessoas como Marcos, não é ausência de dor, é uma presença que transcende a dor. É a convicção, quase tangível, de que por mais que as circunstâncias sejam terríveis, há um autor que escreve algo maior do que a cena presente. Paulo, em sua carta aos Filipenses, onde fala de cadeias e sofrimentos pessoais, não hesita. "Alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente direi, alegrai-vos." Perceba a ênfase. Não alegrai-vos quando as coisas vão bem. Alegrai-vos sempre. Isso é praticamente uma contracultura espiritual. E por que essa alegria é possível? Por causa das promessas. Olha o Salmo 23. "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida." Davi não está fantasiando, está falando a partir de experiências vividas com Deus. Ou o Salmo 20, onde se declara: "O Senhor te responda no dia da angústia." Ou ainda, aquela promessa reconfortante em João 16:33. "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo."
Quando você sabe que a mão que guia a história venceu o mundo, alguma coisa muda dentro de você. O medo perde a força esmagadora que normalmente tem. Vou te contar outra história curta. Conheci uma jovem chamada Amina. Ela vivia em um país onde a fé trazia risco real. Uma vez, durante uma reunião de oração clandestina, a polícia apareceu e ela teve que fugir por telhados e vielas. Alguém perdeu documentos. Outro foi ferido. Amina passou 2 noites escondida, com o coração acelerado, ouvindo passos. Na manhã seguinte, quando finalmente pôde sair, ela encontrou um pedaço de pão e uma carta deixada por um desconhecido. Sempre confie. Estamos orando. A carta não continha explicações, apenas encorajamento. Naquele momento, o medo era palpável, mas houve também uma sensação difícil de descrever. Paz. Amina dizia com voz firme: eu podia ter perdido tudo, menos a certeza de que não estou sozinha. E isso é mais valioso do que qualquer segurança que este mundo oferece. Existe algo tocante nessa simplicidade. A alegria fundamentada na comunhão e na fé partilhada. Agora, talvez você esteja pensando, mas e quando tudo parece perdido? E quando a justiça humana falha? Quando portas fecham e não há esperança aparente? A resposta bíblica e a experiência daqueles que caminham na fé é que a alegria permanece porque a história maior ainda está sendo escrita. Deus é paciente como o agricultor, que sabe que a colheita vem em seu tempo. Às vezes as sementes germinam na escuridão do solo, invisíveis à superfície. A chuva, que parece destruir em um primeiro momento, alimenta a terra e fortalece raízes. Nessas metáforas simples está a verdade espiritual. As provações não são o contrário da alegria. Muitas vezes são o seu terreno fértil. Quero que você imagine por um momento uma família que perdeu tudo num incêndio. Eles perderam documentos, lembranças, economias. A primeira notícia poderia ser devastadora, mas dias depois, quando vizinhos, parentes e irmãos de fé se aproximam com mantas, comida e orações, algo começa a acontecer no coração dos afetados. Eles percebem que perderam coisas que, embora valiosas, não eram a fonte última de sua identidade. A família se torna consciente de que, enquanto o mundo destrói, há quem reconstrói. A gratidão brota em meio ao luto. Essa é a força transformadora da alegria fundada em Cristo. Ela não ignora a tragédia, mas permite que a graça e a esperança entrem onde o desespero tentaria dominar. Vamos ser francos. A alegria cristã não é uma fórmula mágica que faz a dor desaparecer como um passe de mágica. Não é negar emoções humanas legítimas. Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes questionamos? Quantas vezes sentimos raiva, injustiça ou tristeza profunda? Essas emoções fazem parte da jornada humana. O diferencial aqui é que a alegria cristã convive com todas essas emoções, sem ser substituída por elas. É uma alegria que olha para a ferida e diz: eu sinto sua dor, mas eu sei a quem pertencemos. Ela tem paciência para o luto e a coragem para o louvor, mesmo quando a garganta falha. E por que isso importa para você hoje? Porque a vida não vai poupar você de dificuldades. Pode vir na forma de um diagnóstico médico inesperado, de um emprego perdido, de uma relação que acabou, de um sonho que não se realizou. E quando essas coisas vierem, você poderá sentir-se tentado a acreditar que a alegria só é legítima quando tudo está funcionando. Mas e se eu te dissesse que essa é uma armadilha? A verdadeira alegria não é volátil, ela é mais sólida que as circunstâncias. E, ironicamente, é nas estações de seca que a fé cresce mais firme, como uma árvore que, após uma tempestade, tem raízes mais profundas. Deixa eu te dar um pequeno roteiro prático para quando seu coração pesar. Não como fórmula mágica, mas como companhia amiga. Lembre-se das promessas. Abra a palavra e leia um salmo, um versículo que fale ao seu momento. As promessas não são meras frases bonitas, são âncoras. Lembre-se da fidelidade do passado. Faça um inventário mental. Quantas vezes você foi amparado? Quais portas Deus abriu quando tudo parecia fechado? Louve, ainda que a voz trema. Louvor não é performance, é reconhecimento. Mesmo num sussurro,
Um cântico muda a postura da alma. Compartilhe a dor. Não caminhe sozinho. A igreja, a comunidade de fé, existe exatamente para isso, para carregar cargas e repartir fardos. Ore com sinceridade. Não precisa de palavras sofisticadas, precisa de um coração aberto. E se não souber orar, chame por ajuda. Senhor, me ajuda. Muitas vezes isso já é o início da resposta. Agora quero te levar de novo ao cenário concluído pela oração. Lembra da oração presente no texto que me enviou? É uma oração de entrega, de reconhecimento da soberania de Deus, e isso é belo. Mas vamos vivê-la com detalhes. Imagina alguém que sozinho no fim da tarde se ajoelha no quarto, não para fazer uma performance religiosa, mas para colocar os pedaços de sua vida nas mãos de aquele que sustenta. Os olhos se fecham, as mãos tremem. A voz, quando sai, é um fio, mas vai se tornando firme. Senhor, quando estou fraco, sê forte. Quando estou perdido, guia-me. E nesse momento de humildade, algo transforma. Não necessariamente as circunstâncias, mas o coração. A carga parece mais leve porque foi compartilhada com aquele que tem cuidado. A oração que você leu também celebra as grandes histórias da fé. O Mar Vermelho, José no palácio, Daniel na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Não são apenas contos para impressão em livro infantil, são testemunhos de que Deus age de formas extraordinárias e muitas vezes inesperadas. E se ele foi fiel no passado, por que duvidar da fidelidade dele no presente? Essa conexão histórica nos dá coragem. A fé se fortalece quando recordamos as grandes obras e as pequenas intervenções cotidianas, portas que se abriram, amigos que apareceram, pão que chegou na hora certa. Vou te confessar algo pessoal. Em momentos de insegurança, eu mesmo recorro a memórias onde senti a mão de Deus claramente. Quando não há palavras, as lembranças falam. E quando as lembranças não são suficientes, eu oro. E até isso às vezes é difícil. Mas a beleza é que a atitude de orar, mesmo em dúvida, é o começo da resposta. Deus encontra até o sussurro. E a oração que encerra o texto original é um convite ao diálogo com Deus que termina com um chamado. Se esta oração tocou seu coração, por favor, digite amém. É uma forma prática e comunitária de expressar fé. A comunidade online, os comentários, as mensagens de quem precisa de oração, tudo isso faz parte de um corpo que se sustenta. E quando você pede uma oração especial, não é apenas uma frase, é estender uma mão a alguém que talvez esteja no fundo do poço. Que privilégio é poder orar uns pelos outros. Antes de fechar este longo bate-papo, quero te desafiar com algo simples. Nas próximas 24 horas, escreva 3 coisas pelas quais você é grato. Não importa quão pequenas, mas um copo de água fresca, a voz de quem te ama, um pôr do sol que te pegou desprevenido. Gratidão é a irmã prática da alegria. Ela treina os olhos para ver a bondade, mesmo em dias nublados. E depois, quando puder, escolha louvar. Pode ser cantar aquela canção antiga, dizer obrigado em oração, ou simplesmente respirar e reconhecer que, apesar de tudo, há motivos para sorrir. Para terminar, deixo-te novamente com uma oração, não como ritual, mas como conversa de amigo para amigo. Senhor Jesus, nós te louvamos porque Tu és maior do que qualquer medo que carrego. Tu és a rocha que não se abala, o refúgio quando as tempestades vêm. Cura nossas feridas, Senhor. Console os corações quebrantados. Dá-nos alegria que não dependa de circunstâncias, mas da verdade de que pertencemos a Ti. Ensina-nos a confiar, mesmo quando o amanhã parece incerto. Que nossa vida seja testemunho de esperança, que nossas palavras tragam consolo, que nossas ações revelem a Tua graça. Em Teu nome oramos. Amém. Se esta oração abençoou você, escreva a palavra Amém na seção de comentários abaixo. Eu declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você, em nome de Jesus. Você pode nos ajudar a alcançar mais pessoas e espalhar o Evangelho. Você pode fazer isso compartilhando o vídeo com um amigo ou membro da família e clicando no botão de curtir.
Lembre-se também de se inscrever em nosso canal Graça e Propósito para mais vídeos que abençoarão seu coração e elevarão seu espírito. Agradecemos todo o seu apoio. Você é abençoado para ser uma bênção. Sinta-se à vontade para deixar seus pedidos de oração na seção de comentários, para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória, e para que outros irmãos na fé, aqui no YouTube e em todo o mundo, possam se unir a nós e começar a orar por você agora mesmo. Permaneça firme na fé conosco enquanto oramos. A Deus seja toda a glória. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês.